Oi, no vídeo de hoje eu vou lhe apresentar uma ferramenta sensacional, é a Vanishing Point ou ponto de fuga. Com ela, eu vou mostrar como você pode inserir cartazes respeitando a perspectiva do local onde você vai inserir o seu cartaz. Também vou mostrar como você pode copiar regiões para uma outra região, também respeitando a perspectiva que você quer. Vou mostrar também como eliminar regiões de uma imagem, tendo como base a perspectiva do local, e também como copiar coisas, clonar coisas de um ponto para outro, respeitando também essas proporções da imagem. Vamos lá? Beleza, muita gente não conhece essa ferramenta, ponto de fuga ou Vanishing Point. E ela é muito útil para a gente fazer umas coisas interessantes quando a nossa imagem tem essas perspectivas. E não utilizar a ferramenta significa ter muito mais trabalho para fazer certas coisas. Eu vou mostrar 4 utilidades práticas instantâneas para a gente se beneficiar dessa fantástica ferramenta. Primeira coisa que a gente pode fazer é quando a gente quer adicionar alguma imagem a essa imagem. Por exemplo, eu tenho esse cartaz aqui, tá? E eu quero adicionar esse cartaz em uma dessas paredes. Então pode-se notar que essa perspectiva já é completamente diferente desse aqui, que está completamente reto, né? Então, como a gente faz? Antigamente, sem saber da ferramenta, a gente ia apertar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, Ctrl V nessa imagem aqui e teria que ajustar isso de alguma forma nessa parede. Provavelmente eu ia para a ferramenta mover, ia colocar aqui nessa parede, provavelmente eu iria aqui em editar, transformação, perspectiva, ia tentar adequar isso de alguma forma. E ia me dar muito trabalho e provavelmente não ia ficar tão legal. Então vou apertar ESC aqui. O que a gente faz quando a gente já utiliza a ferramenta Vanishing Point? Vou apagar essa camada. Tá. Vou novamente aqui na camada do cartaz, apertar Ctrl C. E aí, antes de ir para a ferramenta, eu vou querer criar uma camada transparente. Eu quero que ele atue em uma camada transparente, que depois a gente pode modificar, controlar a opacidade, modo de mesclagem, de uma forma muito mais controlada do que modificar a camada original. Também não gosto de fazer uma cópia da camada original para isso. Eu prefiro realmente trabalhar em camada transparente. Então eu vou aqui em Filtro e ponto de fuga, né? Alt, Ctrl V ou Vanishing Point. Uma vez dentro da ferramenta ponto de fuga, a gente vai precisar criar um plano, ou tecla de atalho C, para ele trabalhar em cima da perspectiva desse plano. Então como é que a gente faz? A gente vai no plano que eu quero, que no caso vai ser essa parede aqui para começar, e vou traçar 4 pontos, tá? Então eu vou começar mais ou menos por aqui, eu vou até essa parede aqui, depois eu posso estender isso tranquilamente. Vou até aqui e vou apertar Ctrl menos para ter uma visão maior desse espectro. E vou tentar traçar uma reta aqui. Ok. Quando a cor está vermelha, significa que ele não responde por uma boa perspectiva. Ele não vai fazer um bom trabalho se a gente começar a colar coisas aqui. Então, a gente tem que transformar esse plano na cor azul. Para isso, a gente tem que fazer algumas adaptações até conseguir dar certo. Então vou fazer uns pequenos ajustes aqui para tentar deixar o chão mais retinho possível. E a mesma coisa nesse plano aqui. Beleza, então é só mexer um pouquinho que a gente consegue o nosso plano com perfeição. Depois que o nosso plano ficou azul e a gente vai começar a mexer nele, antes disso a gente pode fazer modificações no plano azul, sem correr o risco dele ir para vermelho. E é nessa ferramenta aqui, editar plano, e aí eu consigo, se quiser, esticar mais para cima, tá? Ele faz isso automaticamente, isso vai me fazer conseguir mexer nas partes superiores da imagem, tá? Então, eu consigo também, se quiser, modificar o tamanho da grade, a quantidade de linhas que estão acontecendo aí apenas para fins visuais. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da grade e a gente vê de forma inversa, tá? Uma grade menor vai caber mais linhas horizontais e verticais. Uma grade maior vai caber menos linhas. Basicamente só para a gente saber se está tudo muito retinho aí, tudo muito ok. A gente também pode traçar outros planos se quiser, ou clicando aqui em criar plano e traçando retas de outros lugares, ou apertando Ctrl em um dos planos e indo para um outro direcionamento. E ele já faz esse plano também automaticamente. Não é o meu interesse, vou apertar Command Z, mas a gente poderia fazer isso aí, tá bom? Voltar aqui para o nosso plano. Agora eu vou colar aquele cartaz que está na área de transferência. Então, eu já apertei Ctrl C, agora eu vou apertar Ctrl V e o nosso cartaz surge aqui
tá? E por enquanto ele não está participando de perspectiva nenhuma, só que quando eu arrasto ele para um lugar onde tem a perspectiva, olha, ele já está participando do nosso plano recém-criado. E agora eu vou querer mexer um pouquinho nele. Se, quando eu não estou nessa ferramenta, a ferramenta Ctrl T é a tecla de atalho da ferramenta Transformação Livre, aqui basta apertar T ou clicar aqui, ferramenta Transformar. Apertei T e eu vou poder mexer no tamanho do cartaz para deixar ele mais adequado à nossa imagem. Mas todas as mexidas, ó, note que estão inseridas na perspectiva do plano que eu criei. Então não tem como ficar fora da perspectiva, tá bom? Então reduzir aqui o cartaz para esse tamanho, aperto Enter. E eu acabei de utilizar a ferramenta Transformação Livre na primeira das 4 utilidades que eu vou mostrar aqui. Inserir um cartaz com a perspectiva perfeita em cima de uma parede. E como está numa camada transparente, eu posso fazer muita coisa com esse cartaz. Posso, se quiser, diminuir um pouco a opacidade para ele ficar um pouco mais inserido. Posso mudar o modo de mesclagem. Se eu quiser transformar isso aqui numa pintura, basta ir para o modo escurecer. E aí, ó, está pintado na parede. E ficou bastante legal. E com a perspectiva toda combinadinha. Vamos para a segunda utilidade. Quando você quer utilizar a ferramenta Carimbo para adicionar ou remover uma coisa em uma imagem com perspectiva. Vamos supor que eu gostei pra caramba desses buraquinhos aqui. E queria adicionar isso aqui nessa parte aqui também da imagem. Se eu não domino a ferramenta ponto de fuga, eu ia criar aqui uma camada transparente. Ia para a ferramenta Carimbo ou Stamp Tool. E apertar Alt em algum ponto, deixa eu dar um zoom, até porque a tela do YouTube é menorzinha, e apertar Alt aqui, por exemplo, ia começar a pintar aqui, e certamente teríamos um problema, porque essa parte é metade do tamanho que teria que ser se a gente estivesse obedecendo a perspectiva. Apertar Ctrl Z, e aí o que é que a gente precisa fazer? Vamos lá, vamos mais uma vez para a ferramenta ponto de fuga, a nossa perspectiva continua salva aqui, tá bom? Vou dar um zoom, Ctrl mais aqui. E agora eu vou para essa ferramenta aqui, a ferramenta Carimbo, que aqui a tecla de atalho é S. Ok? Funciona similar à ferramenta Carimbo do Photoshop. Eu vou apertar Alt aqui nesse comecinho, nessa quina. Ok? E agora eu vou colar ela aqui. Só que antes de colar ela aqui, tem algumas opções que a gente pode escolher: o tamanho do pincel, a rigidez, se a gente quer que ele fique idêntica, sem uma transição interessante ou com uma transição um pouco esmaecida, tá? Então vou colocar uma rigidez aqui 50%. A opacidade, se ele vai passar tudo ou uma parte da imagem, e a gente vai poder ver ainda essa parte sem os buraquinhos. E a recuperação, que é interessante, se está desativado ele vai fazer uma cópia idêntica apenas respeitando a perspectiva. Já se a gente tem a opção luminescência ou ativar, ele vai fazer cálculos para tentar preservar aspectos de cores e de luminescência dessa região aqui quando copiar isso aí. Então é tentativa e erro, nesse caso eu vou deixar ativado. Alinhado é igual a ferramenta Carimbo. Se você não conhece a ferramenta Carimbo, tem um tutorial todo explicativo aí sobre a ferramenta Carimbo, é só apertar no izinho acima à direita. Então ele vai preservar o ponto original, mesmo que eu solte o mouse e continue a pintar. Quando não está alinhado, ele vai começar do ponto original se eu soltar o mouse e começar a clicar da outra vez. Nesse caso aqui eu vou deixar alinhado. Então fiz o clique aqui, ó, vou fazer mais uma vez, clique no comecinho da parede e aqui eu vou começar a pintar. E agora ele vai levar em consideração e vai fazer buracos maiores. Ó, eu posso até colocar essa janela aqui se eu quiser, preservando as características daquela região. Então note que a gente fez agora uma colagem com a perspectiva toda bonitinha aí, para colocar esses buracos aqui, caso fosse a nossa intenção. Aperte em OK. Vou criar mais uma camada transparente e vou novamente para a ferramenta para mostrar uma terceira utilidade. A terceira utilidade eu quero fazer nessa calçada. Então eu vou criar um novo plano, tá? Apertar Ctrl menos aqui. E nesse plano eu vou mostrar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Letreiro. Ela serve para você fazer uma seleção, mas dependendo do que você faz depois, ela pode copiar uma região para uma outra região ou remover uma coisa com base na região que você está atuando. Vou mostrar de forma bem simples. Vamos supor que você não quer esse lixo aqui, tá bom? Eu vou fazer uma seleção. Note que essa seleção é completamente coerente com o que a gente está fazendo, não é uma seleção retangular perfeita.
Vou ter a certeza que a difusão, temos alguma difusão, no caso, vou colocar a difusão aqui em 50 mesmo, tá? Onde diz recuperação, eu vou querer ativar a recuperação, e agora eu vou apertar Ctrl, e vou selecionar uma região que eu quero, nesse caso essa região aqui que não tem lixo. E ele vai substituir a região do lixo por essa região aqui, tendo como base a perspectiva. Note que os ladrilhos, os paralelepípedos, não vão ser tão grandes. E aí quando eu solto, ele elimina o lixo, apertar Ctrl D para eliminar a seleção, não tem mais lixo na calçada, e os ladrilhos, os paralelepípedos, são do tamanho dessa região aqui, e não do tamanho dessa aqui. Então isso é sensacional, ia dar muito mais trabalho fazer sem a ferramenta do Vanishing Point. Uma outra função dessa ferramenta letreiro, quando a gente quer clonar alguma coisa ao invés de remover, vamos supor que eu gostei, não sei porquê, mas gostei dessa sombrinha aqui. Faço uma seleção dela, e em vez de arrastar apertando Ctrl, eu arrasto apertando Alt, e ele vai criar uma sombra, ó, sempre preservando a perspectiva. Solto, e agora Ctrl D, ele fez essa mesma sombrinha aqui. Como o modo de recuperação estava em ativar, ele respeitou a luminescência e as cores dessa região. Se não tivesse feito, se tivesse em desativado, ele ia tentar fazer uma cópia fiel. Vamos tentar? Ctrl Z, vou para recuperação desativado, Alt, arrasto, e note que aí a gente tem um trabalho mais bruto, preservando as cores, inclusive é uma cópia perfeita com alguma difusão que a gente deu aqui. E uma última utilidade da Vanishing Point é a ferramenta régua. Deixa eu mostrar como é que funciona. A ferramenta medir. Ela serve para você realmente medir alguma coisa, desde que você tenha apenas uma medida certa. Por exemplo, eu tenho aqui esse plano, né, traçado. Eu vou fazer uma reta, tá, até aqui. E ele vai dar uma medida, que essa medida por enquanto não significa nada. 6,27. Se eu sei essa medida aqui, eu vou aqui em comprimento, tá? Eu sei que, por exemplo, essa calçada é grande e vai ter, vamos supor, 3 metros. Vou apertar 3 aqui. Então ele já mudou para 3. Tudo que eu quiser medir nesse plano, ele vai ter como base essa perspectiva. Por exemplo, se daqui para aqui tem 3 metros, obviamente, como é uma perspectiva, daqui para cá a gente vai ter os mesmos 3 metros. Mesmo essa medida sendo menor do que essa. E, por exemplo, eu posso medir que essa poça de lixo aqui tem 1,20 m. Então, ele faz as medidas com base na nossa perspectiva. Por exemplo, esse é um campo diferente. Então, eu vou traçar, por exemplo, aqui do chão até o nosso cantor. Nós temos 1,70 m, ele está sugerindo por enquanto 4,83, porque para ele é uma medida vazia, mas eu vou colocar aqui 1,7. E tendo como base que isso aqui é 1,70 m, eu posso ter agora a noção de que essa janela aqui tem 81 centímetros e que o nosso outro músico, pelo menos dessa parte até aqui, tem 1,63 e que, por que não, a cabeça do vogalista mede 30 centímetros. Então, mais uma ferramenta muito legal da Vanishing Point. E com isso a gente já lhe deu 4 utilidades para começar a utilizar a ferramenta ponto de fuga ou Vanishing Point. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!